Sejam muito bem-vindos ao MiviCast, o podcast que constrói novas ideias. Eu sou a Rose. E eu sou a Mayara. Nós somos da Mivita. Hoje nós atuamos direto no setor comercial, mas o nosso podcast ele não fala só de venda, né? A gente fala de todo o assunto que aí faz parte do mercado imobiliário como um todo. Então, a gente vai falar aqui de atendimento ao cliente, né, Mayara? Arquitetura, mercado financeiro... Técnicas de venda. Técnicas de venda. E, assim, não são só os assuntos que a gente vai planejar. Então, faço questão que vocês participem, interajam com a gente em rede social. Quem tem o nosso contato aí, manda uma sugestão também de um convidado, um tema. Perguntas. Perguntas, né? Dúvidas, dores. A nossa ideia realmente é agregar conhecimento aqui, trazer histórias extraordinárias de profissionais incríveis para que isso seja um agregador de conteúdo e informação para você. Não só, né, Mayara, o corretor de imóveis, que acaba sendo o nosso primeiro foco ali, mas o cliente, né? O cliente também. Final. Até porque Mivita é uma família, né? Então, a gente quer que vocês estejam realmente cada vez mais próximos de nós. Inclusive, esse é um dos temas de hoje, né? Essa experiência do cliente, porque o nosso cliente é o corretor, é a imobiliária, é o cliente final. Então, o nosso intuito aqui é que vocês realmente estejam com a gente, participem com a gente e que seja agregador em todos os sentidos para vocês. Com certeza. E que vocês se sintam parte cada vez mais desse universo que é nosso, tão incrível, que é o universo da Mivita. A gente é suspeito de falar, né? Bom, e hoje, como a Mayara já bem puxou o gancho, a gente vai pegar um tema que está dentro de casa, graças a Deus a gente hoje tem esse privilégio. E é um tema que hoje a gente escuta em todo lugar, né, Mayara? Sim. Mas a prática ainda é muito pequena, até porque é um tema novo, teoricamente, né? É muito antigo de se falar, mas novo ainda nas empresas. As empresas estão começando a voltar o olhar para isso, a levantar estudos, entender a importância, entender o porquê de investir nesse setor. E aí, dentro da nossa construtora não é diferente, né? A nossa construtora é nova, de tempo de vida. São 10 anos só e, ao mesmo tempo, muito, né? Muito, muito. E agora a gente está realmente entrando aí com o setor, entrando com esse olhar um pouco mais detalhado em cima da experiência do que é mais importante para a gente, que é o quê? Cliente. Experiência do cliente. Exato. Bom, e para a gente começar esse assunto de hoje, que é tão interessante, que é tão bacana... Não poderíamos deixar de convidar ele, que é especialista, ele é nosso gerente desse setor, hoje gerente da experiência do cliente dentro da Mivita Construtora. E tem um currículo, gente, assim... A gente pegou pesado. Pegou pesado, a gente pegou pesado. Essa contratação foi assim, ó, espetacular. E eu não vou nem me arriscar a passar o currículo dele, porque assim... A gente não sabe nem pronunciar, né? Eu não sei nem pronunciar, exatamente. É tanta coisa em inglês que eu vou deixar ele mesmo se apresentar e ele falar um pouquinho. Uma pessoa super humilde, acredito que ele não vai falar nem tudo o que ele realmente é, mas... É um prazer te ter aqui, Rodrigo. Muito bem-vindo. Se apresente, conte um pouquinho do seu currículo. Eu não consigo nem me apresentar, né? Porque a Mayara já jogou lá em cima. Eu falei, vamos parar aqui, vamos pensar o que eu vou fazer agora. Mas é um prazer imenso estar aqui, estar nesse episódio, para falar um pouco do que eu vivo. Um pouco do que eu sou apaixonado, não só eu, né? Acho que todo mundo que trabalha com, né, comercial, enfim, tem que ser apaixonado por gente. Tem que ser apaixonado por se relacionar. E foi aí que eu me encontrei. E aí, falando um pouquinho de currículo, já aproveitando o gancho, e obviamente que eu vou ser bem raso e bem específico. Humildade. Eu venho de um mercado diferente, né? Apesar de ali no meio do caminho eu ter me arriscado um pouquinho na área da construção. Eu venho de uma multinacional de bebidas, foram 10 anos, e aí trabalhei como... né, de todos os níveis, comecei novinho, nem era um jovem senhor, né? Comecei com 20 anos e aí já fui assistente, encarregado, enfim, foram 10 anos, quase 11 ali. E eu saí dessa empresa como supervisor, fui para o mercado, e aí tive uma empresa de engenharia. Fiquei ali aquele tempo, e veio pandemia, voltei para o mercado, mas foi aí que eu me encontrei. Nessa empresa de engenharia eu já trabalhava com essa parte de relacionamento com o cliente. Só que tinha outras nomenclaturas, era um outro momento, né? Então, o que eles usavam mesmo antigamente? Antes de ter esse nome da moda, né? Relacionamento. Em termos gerais, falava gerente de carteira. Gerente de relacionamento, gerente... E aí tinha gerente de PJ, gerente de pessoa física. Então, tinha essa nomenclatura. Mas, no geral, era relacionamento. E aí, pós-pandemia, depois daquela confusão toda, eu falei, cara, eu vou voltar pro mercado.
E aí acabei indo pro ramo de tecnologia, que foi assim, eu falei, meu Deus. E só um breve comentário com relação a isso. Eu lembro quando eu fui para essa empresa, eu tomei um susto, porque eu devia ter uns 33, 34, era muita gente nova, assim. Eu era tipo, praticamente o mais velho da empresa e a galera... Tio. É o tio Rô, né? Então, eu me assustei, assim. E é uma molecada que vem fazendo um trabalho muito forte, com uma mentalidade muito diferente. De crescimento, de expansão, e vamos em frente e tal. E aí me apresentaram uma metodologia que era totalmente diferente, que era de sucesso do cliente. E aí eu fiz processo seletivo, né? E tinha ali, pô, gerente de relacionamento. Não era a mesma coisa. E aí, quando me ligaram falando assim, beleza, você vai aqui pra vaga aqui de gerente de sucesso. Eu não tinha a menor ideia do que era. Que raio é esse de sucesso? Eu falei, será que eu sou bom assim, né? Eu já vou como gerente de sucesso, nem tinha começado a trabalhar. Eu pensei, vamos nessa. E aí, cheguei lá e vi que era um mundo para ser explorado. Sucesso e experiência. E eu ouvia muito sobre isso. Então, vamos estudar. E aí começa aquele monte de nomenclatura em inglês, aquele monte de coisa que... Não, a gente viu uma palestra dele, EX, CX... CX. muita coisa, CX, gente. CS, enfim. Então, foi muita coisa vinda dali, né? De tecnologia. Então, foi onde eu me apaixonei e comecei a focar nessa área. Então, de 2021, ali, final de pandemia... Não me lembro agora. Sim, mais ou menos isso. Mais ou menos. De lá pra cá, eu só fiz isso na minha vida. Só me relacionei, comecei a dar palestra e treinamento e mentoria. E 2022, 23 e 24, aí veio a certificação, que a Mayara fica rindo, que vai. é Top 100 Strategists in Customer Success. Uau! Resumindo, Top 100 em estratégia de sucesso do cliente. Melhor, né? Melhor. Obrigado. É de uma instituição norte-americana. E aconteceu, isso virou um pouquinho assim para mim. Oportunidades apareceram e aí aquela troca fica um pouco mais fácil. E nesse período foi o período que deu uma alavancada, assim. Então a gente começou a falar mais aqui do Espírito Santo, porque apesar do Espírito Santo ter um cenário muito forte com algumas empresas e terem essas empresas fazendo um trabalho muito voltado para o cliente, a gente pouco conversa. E aí eu estou falando de duas pessoas que originalmente não são do Espírito Santo, mas que entendem o que eu tô falando, assim, a gente é muito fechado. Então, pouco a gente conversa. Mas comercial você tem... Mas é isso. As pessoas não falam muito, elas não trocam uma ideia. Então, aqui no estado, a gente precisa falar mais sobre isso. E a oportunidade de vir para a Mivita para falar de experiência, para fazer esse trabalho, cara, para mim foi ímpar. Então, assim, vamos juntar duas coisas. Relacionamento, experiência com imóveis, que é uma coisa que eu sou apaixonado. Eu sou o maluco que fica olhando a LX para olhar a oportunidade, olhar o que tem para vender, o que tem para alugar, mesmo que eu não vá fazer nada. Que já quer tirar o Cresce. É isso. E é meu próximo passo, inclusive. Já estou pesquisando, só para entender. E engraçado isso, até que a Mayara não tava, mas quando a gente conversou, primeiro contato, eu falei o quê? Eu vou tirar o Cresce por esporte. Por hobby. Porque é uma coisa que me chama. Inclusive, a gente estava conversando, vindo para cá. Eu falei com a Mayara, falei com a Rose, estágio obrigatório? Do nada, né? Eu mexendo no estágio para tirar o Cresce obrigatório. Então, assim, é uma coisa que me pega muito. Então, eu venho para a Mivita justamente para fazer esse trabalho de me relacionar, de dar suporte, de aproximar as áreas. Porque há uma confusão, né? A experiência do cliente, tem muita gente que traz a experiência como se a gente estivesse falando de suporte, relacionamento. Eu tenho um problema com quem eu falo, experiência do cliente. E não é bem por aí, né? Então, a experiência do cliente, ela vem justamente para matar e apertar todos os pontos, todas as arestas ali, né? Desde o primeiro contato até pós-venda, todas as interações, marca. Então, a experiência do cliente, ela trabalha tudo isso. E é muito mais do que uma atitude do dia a dia, né, Rodrigo? Eu falo que, assim, é um dever de casa gigante de construção do processo por inteiro. Para você fazer a máquina, que seria a empresa inteira, funcionar com foco no cliente. Exato. E assim, é metodologia, né? É cultura. Eu costumo dizer, na verdade, que assim, além da virada de chave, é você fazer com que a pessoa entenda, porque assim, todo mundo aqui é cliente. Sim. O tempo inteiro. Sim. Mas eu trabalho com venda. Não, mas você é cliente. Sim. Você é cliente da padaria, você é cliente do mercado, você é cliente da loja de carro, do posto de gasolina. E qual a dificuldade de lidar com o cliente? O maior expertise é você mesmo. Sim. Então, assim, é você tentar olhar, cara... Eu tenho uma frase que eu costumo dizer muito, né? Você nasce cliente de maternidade e morre cliente de funerária. E a gente a gente passa a vida inteira tentando entender como é lidar com o cliente. Lidar com o cliente é difícil. Mas quando você
para de enxergar o cliente, aquele cara que às vezes é um pouco mais complicado, ou outro que é mais simples, você começa a enxergar como uma pessoa que ele teve uma motivação para estar ali ou para reclamar, aí você começa a virar a chave, começa a entender melhor a dinâmica da coisa. Entender a motivação A real motivação. que chegou naquele ponto. E aí, por que esse tema a gente escolheu para ser um dos primeiros também, né? Não só porque é um tema de tendência, claro, as empresas estão começando a voltar esse olhar, mas a gente tem uma preocupação muito grande. Eu acho que deveria surgir um alerta para todo mundo que não está antenado ainda, não está preocupado com esse tema, porque os números não mentem, né? Sim. Deixou de ser um diferencial, e eu acho que hoje é um critério de sobrevivência das empresas. As empresas e os profissionais que não tiverem dentro desse tema, preocupados com esse tema, investindo em entender um pouco mais, vão ficar para trás, né? O nosso time fez uma pesquisa, enfim, se a gente fosse olhar, tem um monte, mas eles trouxeram uma pesquisa que saiu na Valor Globo, depois quem quiser a gente pode mandar o link, e que é muito impactante. Saiu um relatório anual de engajamento de clientes, né, que faz uma pesquisa com os clientes, e apontou que cerca de 66% dos clientes deixariam de usar um serviço ou consumir um produto se a empresa não personalizar a experiência. E aí, eu não estou nem entrando em fazer uma experiência incrível, é simplesmente ele se sentir cuidado, né? Você não ter... também, né? Pertencente, ele não ter essa sensação de que algo foi feito, pensado para ele, né? E aí, em complemento a isso, tem um outro dado que é muito interessante. 21% pelo menos deles pagariam mais por uma experiência personalizada. E aí eu vou começar usando um exemplo que eu estava falando até aqui nos bastidores, que é o exemplo do Rock in Rio, né? Muito legal. Eu li isso também num estudo, sou uma entusiasta também de experiência do cliente, eu acho que desde que eu comecei a trabalhar com venda. Então, eu sempre estou acompanhando alguns cases para entender porque a mentalidade do cliente muda o tempo todo. Uhum. Então, como que eu faço o encantamento dele, né, no time de vendas, que é a nossa área, ou hoje já dentro da experiência do cliente, que vai além das vendas. E aí, eu vi essa matéria e eu achei interessante. O Rock in Rio é um evento que ele gera um certo custo, né? Não só de energia física, porque é longo, porque é cansativo, é ao ar livre, quilômetros pode chover. E quilômetros. Exato. Dependendo de onde você estiver, você tem um custo de passagem, hospedagem, fora o ingresso, também não é um ingresso fácil de acesso. E ainda assim, se você gosta muito da sua banda, você tem a chance de assistir na televisão, no YouTube, ao vivo, em tempo real, a banda que você gosta. E por que muitas pessoas ainda fazem esse investimento financeiro para ir? Porque a experiência de você estar ao vivo, o cenário construído, você, antes mesmo de consumir o show da sua banda favorita, você tá ali vendo um cenário que você sabe que foi criado para te encantar, para te gerar um uau. E você sabe que aquela fila foi pensada para te deixar confortável, apesar da quantidade de gente. Você se sente, caramba, isso foi feito para mim. E aí, é natural que a maior parte das pessoas que frequentem saiam de lá falando assim, nossa, vai, conhece, se você não conhece, é muito legal. E aí, que seja uma vez, mas vá. Experimenta, né? Então, bate com essa pesquisa. Eu acho que qualquer uma que a gente for entrar, olhar hoje em dia, né? Vai trazer dados muito parecidos. Os clientes hoje, acho que tem várias pesquisas que apontam o motivo de desistência de um produto geralmente é falta de experiência, atendimento. Então, pós, né? Não tem porquê esse tema não estar no radar. E isso, para mim, é um dado muito expressivo, né? 66% ele deixa de consumir alguma coisa porque sente que a empresa, o produto, a marca não está pensando nele. Então, não tem por que a gente não pensar em desenvolver esse setor, né? E na sua opinião, Rodrigo, o que você considera que realmente é importante nesse sentido? De ter essa vivência? Por que a pessoa deixaria de estar no conforto da casa dela para estar lá numa situação como essa, que a Rose trouxe de exemplo para a gente? Eu acredito muito que tem um mix, né, de coisas assim acontecendo. Primeiro, a oportunidade de estar vendo a sua banda preferida, ou uma banda que é mundialmente famosa, e aí vai do gosto de cada um. Alguém vai porque é realmente a banda preferida, outros vão porque é a banda que está no hype, às vezes nem conhece nada, mas vai. Mas eu acho que isso tudo se une no pertencimento. Você pertencer àquela, vamos chamar de tribo nesse momento, você pertencer à tribo do que foi. Aqui na mesa eu sou da tribo que não foi, apesar de ser um entusiasta do rock. A Mayara foi, a Rose foi, mas eu não fui. Iria. Como meta de vida eu vou dar um check nisso. Em algum momento eu vou. Então é basicamente isso. Então, e tudo para mim se resume a uma frase muito clara, assim, alinhamento de expectativa. Rose escuta eu falar isso constantemente. O que foi alinhado, o que foi entregue. E o básico bem feito, cara, já faz uma baita diferença. É melhor do que o perfeito. É o melhor do que o perfeito.
quando a gente está falando de entregar o básico bem feito, eu respondo o cliente quando eu posso, eu entrego da forma que eu prometi, porque assim, o Rock in Rio é o Rock in Rio porque ele promete uma coisa e ele entrega isso. Ou quando, né, aí a gente tá falando já de over delivery, vamos entregar um pouquinho a mais. Sim. Aquela coisa que você fala, pô, não tava esperando isso aqui é chocante. E é detalhe. Então assim, mas se o básico não tivesse bem feito, você não voltava. Então é isso, assim, um cronograma bem feito e obedecido, né, um banheiro bem organizado num lugar estratégico, a comida de uma forma que te atenda e todos os gostos. Então quando você para pensar, as pessoas são diferentes e elas têm motivações diferentes para estar ali. Sim. Então eu acho que é isso, assim, básico bem feito, entende o público, o que eles querem, entregam. Vou puxar esse gancho seu, que eu acho que é o primeiro ponto importante, né? Não adianta a gente juntar uma equipe de entusiastas, que somos nós, e falar assim, vamos encantar. Mas vamos encantar quem? Exato. É do nosso jeito ou é do jeito do cliente? Quem é? São diversos, né? Eu acho que ali é o ponto de partida. Porque talvez o cliente que não curte aquele perfil musical não vai gostar. Para ele não vai ser nada encantador, né? Então, eu acho que o primeiro ponto de partida, e aí você me ajuda a complementar isso, é a gente entender e definir quem é o nosso cliente. Exato. Então, quem é o cliente da marca, da empresa, do produto? Para a gente começar a pensar em como eu faço para atingir e superar a expectativa dele, né? E tem um ponto muito importante, assim, da mesma forma que o público, né, ele muda, a empresa, ela precisa se adaptar a isso. O Rock in Rio é prova disso. Há uns anos atrás era rock, foco era rock. Quem não lembra da cena do Carlinhos Brau? Sim. Então, percebe que hoje ele já tá puxando para um pop, mas a marca tá ali, Rock in Rio. Tem as atrações de rock, mas tá todo mundo englobado, ou seja, ele em algum momento ele ouviu, ele percebeu que se ele colocasse um mix maior de produto ali, vamos falar das bandas, das atrações, ela teria mais resultado e foi exatamente o que aconteceu, né? Saiu daquele rock fechado e ele começa a abrir. Hoje a gente vê, né, N artistas ali se apresentando e trazendo esse retorno, né? E isso, eu acho que ainda tem um outro ponto que é delicado, né? É você não perder o seu DNA. Então, senão você frustra o seu público fã de sempre. E aí, saindo um pouco dessa área musical, para a gente trazer um pouco desse nosso universo, que aí é o universo do mercado imobiliário, vamos dizer assim, né? Que a gente fala muito sobre vendas, mas na Mivita você vai saber até dizer melhor do que a gente detalha muito bem hoje quem são os nossos clientes e está longe de ser só o consumidor do nosso apartamento, né? Então, hoje o nosso cliente é corretor, a gente fala que é o primeiro cliente. Se ele não comprar o nosso apartamento, ele não vende o apartamento. A gente não vende o que a gente não compraria. É basicamente isso, né? Exato. Então, você precisa entender o que você está vendendo e ter motivação. Se ele não acreditar, ele não vende. É um movimento básico. Isso aí. Eu costumo falar que o cliente, na verdade, a definição de cliente é quem consome a nossa marca por inteiro, né? Então, acaba que nós somos um pouco, o corretor também é, o cliente final também é, o investidor que investe numa obra também é. E essa definição para você, entrando dentro da nossa empresa, e hoje, não entrando, você já faz parte da família, né? Você entender quem são os nossos clientes vai te ajudar e tem te ajudado a pensar coisas sobre como construir esse setor que é tão difícil, né, Rodrigo? A experiência, ela vem... E, assim, tem uma coisa que é muito importante a gente falar, né? Tanto a parte da experiência, a parte de sucesso, elas vêm através de dados. Quem são essas pessoas? Qual é a tomada de decisão? Né? Fica muito claro que hoje a gente, às vezes, vai pensar num apartamento de 4 quartos, um exemplo. A gente está pensando num casal que tem 2 filhos, 3 filhos, e que vai conseguir fazer esse jogo de quartos ali para acomodar todo mundo bem e dar uma qualidade de vida melhor. Mas a gente, às vezes, já percebeu que não é. Às vezes já é aquela faixa etária que está chegando naquele momento e já está começando a ter seus netos e a casa vai ficar cheia e tem que acomodar todo mundo e que é um apartamento maior. Então, assim, entender isso é olhar para dados. Então, assim, olhar realmente quem é esse comprador. Quantos filhos ele tem? Ele tem neto? Ele não tem? Onde que ele trabalha? Então, entender isso, você começa a trazer uma experiência muito mais qualitativa, né? E muito mais apego aos detalhes, assim, até para um detalhe simples, uma mensagem, uma ida, uma visita à obra, que é o que eu tenho feito bastante na Obra do Lago. Então, assim, você trazer e condicionar a pessoa, fazer com que ela imagine os netos, os filhos brincando na área kids, né? Ou então aquele cara que você já percebeu que no chaveiro tem um time de futebol e você vai apresentar o pub de jogos e fazer com que
com que ele se imagine dentro daquele local. Então, isso também faz parte da experiência. Mas, acima de todas as coisas, é conhecer quem é. Saber quem é que está ali. Você acha que, assim, acho que é um primeiro passo, se a gente fosse tentar montar hoje aqui no nosso bate-papo um passo a passo, para quem nunca pensou nisso, acho que o primeiro passo é reconhecer que se não fizer, vai ficar para trás. Deixou de ser diferencial. E já não é modinha, é obrigação. Aí eu tô falando já de o básico. Sim. Entender quem é. O segundo passo, eu acho que seria, então, você entender, reconhecer o problema. Eu preciso mudar, eu preciso construir a minha empresa, a minha cultura agora para começar a olhar esse setor. O segundo passo é entender quem é o teu cliente, definir isso muito bem definido, né? E o terceiro passo é alimentar os dados. Exato. Porque aí você precisa alimentar quem é o seu cliente, quais são as dores, reclamações, elogios e começar a levantar e mapear isso através da ferramenta que você achar melhor, né? Que for. Para você, é porque eu falo, às vezes a experiência do cliente, as pessoas acham que é simplesmente chegar, contratou, vai, Maiara, encanta o cliente, entrega um presente. E tem muito... Até chegar a gerar experiência, né, Rodrigo? Tem uma... Até porque são vários clientes, como a gente falou. É o corretor, é o investidor, é o cliente final. Então... E fazendo um gancho com o que vocês estão falando, que é importante... quando a gente entende que a experiência ela é cultural, ela é pauta estratégica, ela já saiu do setor específico, a gente passa a entender que é uma experiência que ela é feita com um todo, né? O que isso significa? Vamos supor que hoje, né, a empresa Amivita ela tenha agilidade em uma dos seus valores, seus pontos ali que são observados. Não adianta comercial, não adianta experiência, não adianta o marketing, todo mundo está voltado à agilidade, praticidade, deixar leve o relacionamento. Se quando ele vai pedir uma segunda via de um boleto atualizado, é uma baita burocracia. E aí eu estou falando desde um linguajar, parecendo que ele está falando com o escritório de advocacia, venho por meio deste, né? Aquela coisa toda. Se todos os outros estão falando diferente. Então, assim, a sensação que o cliente tem, já começa por aí para você observar, é que são empresas distintas. Sim. Marketing, comercial e relacionamento é uma empresa e financeiro é outro. Então, você olhar para isso como cultura, como estratégia, ele começa a preencher várias lacunas, assim. Como é que você está lidando com o cliente? Quais são os pontos de contato? Então, assim, cliente tem sempre razão? Não, o cliente é a razão. Se você não tem cliente, você não tem emprego. Você não tem faturamento, verdade. você não tem venda. Sim. Então, peraí, o que ele quer? O que ele está reclamando? Ele está reclamando do financeiro. Coitado financeiro. Tô batendo nele. Então, ele está reclamando do financeiro. Então, peraí. Deixa eu dar um passo para trás aqui. Qual é o problema do financeiro? Financeiro, vem cá. Aí chama o gerente financeiro e fala assim... Isso é só um exemplo, É tá? só um exemplo, pelo amor de Deus. Meninas do financeiro, João. meninos, não fiquem bravos. Acho que o Rodrigo exemplificou porque tende a ser uma área mais fria. Uma área mais mais burocrática. Mais séria, até porque a profissão ali, o setor exige isso, porque vai ter o momento da tranquilidade, vai ter o momento do probleminha. Então, exige um pouco mais de pulso. E igual eu falei, assim, a questão do valor é um exemplo, né? Então, assim, é mais... esse entendimento. O que eu prego? Qual a imagem que eu estou entregando? Qual é a unidade de experiência que eu quero passar para o meu cliente? O nosso, às vezes, não está ligado à agilidade. Está ligado à transparência. Está ligado a um bom relacionamento, a um bom atendimento. Então, às vezes, eu demorar um pouquinho mais e entregar uma qualidade de atendimento que é infinitamente melhor, é o que vai entregar. Às vezes, o cliente está vindo para falar com a gente. Por quê? Porque quando vocês foram atender, o que aconteceu? Vocês se relacionaram. Vocês trabalharam, vocês conversaram. E ficou aquela coisa assim, cara, eu posso contar com elas. Às vezes elas vão demorar a responder, tá tudo bem. Mas eu sei que eu posso contar com elas. Então, é um outro caminho. Então, assim, toda empresa vai seguir o mesmo caminho, não o outro caminho. Então, assim, a experiência fragmentada, ela quebra. Porque o cliente, ele não está comprando da Amivita comercial e vai depois passar para o CNPJ Amivita relacionamento e vai tratar com a Amivita financeira. Ele não está preocupado com isso. É a Amivita em si. É a Amivita. Então, a experiência, ela parte de todos os pontos de contato. E aí, estou falando até de rede social, estou falando de como você se comunica até pelo WhatsApp, Instagram, LinkedIn, como você entrega, como você fala com o seu cliente. Tudo é experiência, tudo é relacionamento. Ou seja, Rodrigo, nós, como colaboradores, também somos um ponto de desafio para você. Total. Porque você tem que fazer com que todos os setores tenham uma comunicação Exato. que seja alinhada. Alinhada. Até porque esse cliente vai passar por todos os setores, é isso? Exato. Perfeito, Mayra. E qual é o grande ponto? A gente estava até fazendo um estudo recente, né, de tempo de vida do cliente na Amivita. Então, assim, com o comercial, às vezes ele vai ficar 1 ano
Um ano e pouquinho no máximo. E às vezes ele vai ter menos contato. Ah, ele vai falar hoje, daqui 2 meses ele vai falar de novo, daqui a 3 meses ele vai falar outra vez. Beleza. Comprou, pós-venda. Então ele está no período de obra. A gente aumenta o contato com ele e ele vai ficar ali 3 anos, 4 anos e depois, no período de garantia, que ele ainda vai ficar com a gente. São mais 5 anos. Então, assim, se a gente está falando de comercial... São 9 anos de relacionamento Pra e 1 ano de um comercial. ano de comercial. Então, assim, esse tempo que ele vai ficar no período de obra e no pós, a gente está falando que ele vai se relacionar com o financeiro, ele vai se relacionar com arquitetura, engenharia. Então, assim, nesse ponto que a gente precisa se atentar, assim. Comercial, normalmente, é quem leva, né? É quem bota a cara na janela e fala assim, pô, é comigo. o primeiro contato. É o primeiro contato. Normalmente, é o mais fácil de conduzir, porque tá indo para um propósito que é, vamos vender. Aí vem naquele detalhe, na minha vida acaba sendo diferente. Vamos vender consciente, vamos encantar o cliente, vamos pensar nos detalhes, vamos levar isso para ele no dia a dia. Beleza. E depois? Sim. O Rodrigo vai resolver ele. Não, mas não sou eu. Não é só Exato. o Rodrigo. Não é só o Rodrigo. É o financeiro, é a arquitetura, então todo mundo tem que estar falando a mesma língua, todo mundo tem que estar treinado do mesmo jeito, todo mundo tem que ter uma mentalidade muito diferente. Por isso que tanto a parte de experiência, a estratégia da experiência, quanto a parte de sucesso cliente, eles têm que ser pauta estratégica. Não ser entendido como o adorno, o adereço, o frufru, aquele brinde, aquele mimo. Não isso aí é consequência. E constante também, né? Constante. Eu pego esse exemplo do gancho que você falou e tem um outro... Tem um palestrante que eu sempre gostei muito dele. Ele é super antigo. A palestra dele, dessa que eu assisti, é de um VHS ainda. Entreguei a idade, tá tudo certo. Que ele dá um exemplo da NASA, que eu conto sempre, né? Que ele conta, que ele viu um estudo e tudo mais. E aí, eles estavam fazendo um movimento para que todo mundo da NASA se sentisse levando o homem à Lua. Então, eles não queriam que alguém chegasse, um visitante chegasse para a mocinha da limpeza ali, que estava limpando o corredor, e perguntasse assim... Mocinha, o que você faz aqui? E ela respondesse, eu cuido da limpeza. Eles queriam que ela respondesse, eu estou ajudando a levar o homem à Lua, através da limpeza. Sim. Então, essa coisa da mentalidade que você falou, da cultura inteira da empresa pensar da mesma maneira. Então, o time de arquitetura não está ali fazendo um projeto. Elas estão entregando um sonho para um cliente. Exato. O time da engenharia não está ali garantindo que a obra tenha qualidade. Eles estão entregando um sonho para o cliente. E aí, você só vai conseguir extraordinário, né? criando extraordinário, isso aí. E aí, o teu dever de casa, o dever de casa de qualquer gestor, né, de experiência do cliente, é o que a gente estava falando, né? Reconhece o problema, define o cliente, mapeia ali o que é, faz o levantamento de dados, né? Ou incentivo o preenchimento, que às vezes não tem, né? Vamos fazer uma bem campanha? chato com isso, Vamos né? fazer uma campanha? Vamos sempre responder o NPS? Vamos abrir o coração para as empresas? Não, eu sou... Gente, a vergonha, né? A gente quer, mas eu sou horrível disso. Às vezes eu recebo, e é legal que chega na empresa assim, Rose, a gente quer ouvir sua opinião. O quanto que a gente não se entrega para isso, né? E o quanto que a gente deveria. Porque a gente acha, às vezes, que ninguém nem vai ler minha opinião. Só que agora que a gente tem isso na empresa, a gente vê que a gente lê, né? E faz diferença. E o quanto que isso nos provoca. Às vezes, entre 100 elogios, tem um ponto de atenção ali que a gente fica assim, caramba, como é que eu corrijo esse ponto de atenção, né? E aí, com esse teu mapeamento de dados, que não é rápido, não é da noite pro dia, porque você vai em todos os setores, é o que você falou, né? Não é só quem lida diretamente com o cliente, mas é todo o ponto de contato em si. E você vai provocar uma coisa que é extraordinária e extraordinariamente difícil, que é a mudança de mentalidade. E tem uma tendência, assim, nem tudo é reclamação, como nem tudo é elogio. Então, assim, eu brinco que às vezes a gente tem que dar uma balanceada, até na abordagem. Pensar que apesar de você estar lidando com dados, um ser humano imputou aqueles dados e você vai levar para um outro ser humano. Então, assim, já começa por aí. Se você não gosta de se relacionar, já fica complicado você começar a pensar numa experiência positiva. Então, partindo desse ponto respondeu uma pesquisa. Vamos falar de NPS, que eu acho que é o mais padrão, né? Respondeu um NPS, eu tenho aquele banco de dados. O que eu faço com aquilo? Exato. Para não virar só um porque check, né? Números por números não faz sentido. Como uma resposta, um resultado ali que deu. Se você não trabalhar aquilo, não faz diferença nenhuma.
Qual é a sensação que fica quando você responde uma pesquisa e ela não volta? É que não serviu de nada. O que a gente faz? Todo mundo que responde, eu mando uma mensagem. Maneiro. Eu agradeço. E se tem algum ponto que eu vou corrigir, normalmente eu falo, olha, esse ponto que você colocou, eu vou conversar com o time e eu retorno. Conversei, retorno. Porque, assim, as pessoas, elas precisam ser ouvidas. Né? A gente vive num mundo onde as pessoas... não é nem querer mais, a gente está falando de necessidade. As pessoas necessitam ser ouvidas. E é aí que a gente gera o relacionamento. Acho que tudo é relacionamento. Então, você ouvir aquela reclamação e passar para o setor e, primeiro, né, saber como passar, é o que vira o jogo. Então, assim, eu rodei uma pesquisa de NPS recente e eu tive 100 respostas. Das 100, 10 ficaram ali mais ou menos e eu vou distribuir isso para o time. Como é que eu vou chegar? Vou chegar só com as ruins? Não, peraí. E os monte de elogio que tava no meio das 90, ali, nas 90. Saber o que tá fazendo certo, né? Peraí, vamos trilhar aqui. Essas palavras aqui que apareceram, elas são importantes para o modificados, elas são importantes para o financeiro, elas são importantes para o comercial. Deixa eu retroalimentar eles e fazer com que eles entendam e que, de alguma forma, o que eles estão fazendo está tendo um impacto. Já começa por aí. Recentemente, a gente teve uma reunião de quanto tempo? Quase 2 horas? Foi. E o quanto que a gente ficou... Porque a gente nunca mediu isso, né? Sim. A gente fez... Eu falo que lá na empresa, a gente sempre... a gente estava até conversando antes de começar a gravação aqui. A gente é muito apaixonado por pessoas, né? E a gente, como participa do processo lá dentro de construção, desde o nome do empreendimento, a gente brinca que lá é um filho pra gente, acaba que a gente fica muito apaixonado pela forma como é feito. E a gente vê que cada setor faz com muito carinho. E aí acaba que a gente entrega de forma espontânea uma entrega mesmo de carinho e tudo mais. Só que a gente não tinha preocupação em medir isso. A gente só entregava e falava assim, nossa, é que a gente é muito apaixonado de verdade, né? E aí, quando você trouxe a pesquisa primeira, deu um friozinho na barriga, de leve, né? E aí você mostrou e abriu pra gente, e a gente viu as notas, e a gente viu os comentários, até os comentários de ponto de melhoria. Aquilo foi incrível. A gente conseguiu enxergar o reflexo do nosso trabalho, né? Da construção de anos ali, profissionais que... Foi a pesquisa até de corretores que a gente fez. Profissionais que estavam já há muito tempo de mercado, profissionais que estavam começando, e que legal ver a forma que eles enxergam o que a gente já faz e pensar no que a gente já desconfiava que talvez eram os nossos pontos de melhoria e, caramba, a gente tem que melhorar isso mesmo. E aí é um gancho que eu quero puxar para você, né? Não quer dizer que a empresa que vai fazer a experiência do cliente, que vai fazer todo esse mapeamento, vai definir o cliente, vai passar a ser perfeita. Não quer dizer que nunca vai errar, né? E só complementando, foi muito interessante essa nossa reunião, porque foi justamente isso. A gente captou dados de pessoas que são muito importantes para a gente, são os nossos parceiros, pessoas que a gente tem ali um contato muito forte. E se a gente não tivesse entrado no detalhe, se isso tivesse sido só uma pesquisa e ficado para lá, ou só para o seu setor, a gente não teria, talvez, esse olhar realmente do que a gente precisa fazer num ponto muito específico. O que a gente pode pensar aqui no coletivo, né? Trocando informações, pensando em estratégias, para atender aquele detalhe. Que às vezes os elogios são maravilhosos, mas aquele detalhe que faz a diferença. E aí, já aproveitando o gancho, vocês que estão vendo a gente, cliente, corretor, Rodrigo vai soltar de agora em diante uma série de pesquisas. Exato. Em momentos por favor, respondam. A gente dá muito valor para isso. Exato. Então, corretor, vocês vão se acostumar, a gente faz evento, a gente adora fazer evento. A gente se sente se aproximando de vocês. O Rodrigo vai estar sempre presente, vocês vão conhecer ele cada vez mais. E ele vai soltar pesquisas e não entendam que é uma pesquisa vaga, sabe? As perguntas que estão ali, os campos abertos para vocês escreverem, podem... A gente fala assim, o elogio é bom, mas podem pontuar, porque a gente é muito preocupado em crescer, tá? Perfeito. E a gente não tá... o nosso time, eu acho que a Mivita, como construtora em si, a gente tem uma palavra que o Thiago, que é o nosso diretor de vendas, ele usa muito, a gente é inconformado. Então, poxa, a gente está muito feliz, o nosso crescimento está bacana, mas e aí? Né? A gente não pode ficar nadando na felicidade só. A gente sabe que se a gente ficar, a gente vai ficar para trás. E a gente precisa ouvir vocês. O Rodrigo está desenvolvendo o setor para isso, porque às vezes a gente está ali mergulhado nas demandas, nas tarefas do dia a dia de uma empresa em crescimento, mas tem uma pessoa que está criando um setor inteiro para ouvir vocês. Então, falem com a gente. Falem com sinceridade. Eu acho que o tempo de resposta de vocês está lento, eu acho que o acesso do material está difícil. Ou você que é cliente, consumiu o nosso produto, fala.
sabe? Sugestões. Rodrigo vai entrar em contato com vocês, vira e mexe, ele vai mandar uma pesquisa, usem esse canal para falar, porque... E não necessariamente, só lembrando, não precisa esperar a pesquisa não, tá? Exatamente. Se tem alguma coisa, manda uma mensagem, fala, Rodrigo, ó, tá legal não, tá legal Rodrigo, não. tá Puxa ótimo isso da Maiara, da aqui. Rose. Então fica à vontade, comunica, aproveita, a pesquisa é só a cerejinha do bolo. Sabe por quê? A gente fala isso muito até. A nossa construtora, a gente tem uma mentalidade de... A gente não constrói para que seja uma empresa de sucesso onde a gente vai trabalhar. Não tem nada a ver com isso. A gente constrói... a curto prazo. Exato. A gente constrói a nossa empresa como um todo para vocês. Então, a gente quer que o corretor olhe a construtora e sinta que é uma construtora de confiança, onde ele gosta de vender, ele gosta de estar perto. Para você, cliente, olhar a nossa construtora e achar, poxa, é uma construtora de valor, eu entendo ali, eu gostaria de fazer parte. Então, se a gente tem essa mentalidade de construir uma empresa bacana, uma história para você, a gente quer te ouvir. Quanto Exato, mais perfeito. você expuser para a gente onde a gente pode melhorar, aonde a gente está acertando... mais a gente vai conseguir entregar valor, né, Rodrigo, eu acho. E é muito legal isso, assim, e aí abrindo um pouco, né? Recentemente a gente teve o evento pré-lançamento do Quartzo e a gente rodou uma pesquisa lá, foram 2 turmas, deu uma média de 400 pessoas nas 2 turmas, e a gente teve uma média de 40% de retorno das pesquisas. Né? E só para contextualizar essa reunião que a Mayara falou, que a gente comentou que foi quase 2 horas, a gente estava tratando justamente esses números. E acima de todas as coisas, assim, além da pesquisa em si, além de retroalimentar, além de discutir, eu começo com uma frase que eu aprendi na época da Coca-Cola, que eu dizia que era: tudo que não é registrado é boato. Então, assim... Forte isso. Naquela pesquisa, a gente teve X% de respostas falando de tal ponto, né? X% de respostas falando tudo... A gente sentou, a gente discutiu, eu analisei os dados, mostrei os pontos para as meninas, a gente bateu uma por uma. A gente leu todos os comentários, a gente olhou todas as informações, toda a avaliação. Falo, cara, esse aqui ficou um pouco abaixo. Depois eu trouxe os dados, falei, cara, eu acho que a gente precisa se aproximar desse resultado aqui, ó. Vamos falar com essas pessoas especificamente, porque é uma estratégia muito mais direcionada. Então, o que a gente ganha? Vamos falar de Pareto, é 20... Exato. 80. A gente vai gastar, né? A gente vai usar 20% de energia para ter 80% do resultado, que são as pessoas que estão distantes, são as pessoas que deram notas ruins, e agradecer quem deu a nota positiva, quem deu aquele feedback positivo. Então, assim, direcionar. Manter também, manter. Exato. E aí, qual o grande ponto que eu volto a falar do que não é registrado é boato? Quando a gente precisa argumentar, por exemplo, com o marketing, com o financeiro, que a gente precisa fazer um evento tal, ou que a gente precisa trabalhar tal tipo de conteúdo, tal tipo de material, está baseado em dados. Tá, mas quem falou isso? Foi aqui, ó, 20%. Então, quando você começa a entender, porque às vezes a gente fala fala em português, né? Os que estão para dentro da curva, os que estão fora da curva. Então, às vezes vai ter aquele 1% que vai reclamar de um certo tipo de coisa, que para os outros 99% não faz tanto sentido. Dá para chegar a ajustar aquele 1%, mas às vezes não vai dar. Mas tá tudo bem não dá. Chegar para lá e falar, olha, a gente tentou, mas não dá por causa disso. Só que se as pessoas respondem e a gente não trata esses dados, se a gente não discute essa informação, para que eles responderam? Sim, com certeza. Não teve retorno. Não teve retorno. Não teve melhoria em nada. Então, assim, é trabalhar com melhoria contínua. É entender que, cara, a pesquisa, ela é só um meio para um fim. Sim. É só um meio para você chegar no resultado. Pesquisou? Pesquisei. O que você vai tirar disso aí? Sim. E, principalmente, o ponto que é importante que você comentou, a gente, como comercial, acaba que a gente tem um contato mais vívido com o cliente ali, não só o corretor, como o cliente consumidor do produto, e acaba que a gente colhe feedbacks durante o período da venda sem uma métrica. Então, a gente só leva, às vezes, a gente recebe um feedback bacana, outro não, a gente leva isso pro time, mas vira um boato, porque a gente não tem isso anotado em lugar nenhum, né? E aí, eu chamo a atenção para a importância da gente ter um setor e metrificar isso, porque é muita ilusão achar que você, por mais que não tenha um setor de experiência do cliente, você não está sendo observado. Você está sendo observado o tempo inteiro. Cada ação nossa, cada qualidade nossa, me surpreendeu, eu vou contar 2 cases que são interessantes. E aí a importância da gente se vigiar, né? E vigiar a nossa cultura, nossos hábitos. Teve um caso de uma assinatura de contrato, a gente lá dentro tem uma cultura de fazer um buzinaço. Só que era uma brincadeira interna nossa, não era um protocolo criado para o time de vendas para a gente mostrar para todo mundo. Era pra gente. Por quê?
Time comercial que somos, a gente é brincalhão. Então, a gente queria o quê? A buzina é super alta e a gente queria fazer uma venda e buzinar e dar susto em todo mundo. Só que isso foi ficando tão engraçado que internamente a gente começou a filmar uma vez ou outra e publicar nos stories. E ficou, né? E aí teve uma assinatura de contrato que a gente estava fazendo que a gente apertou a mão do cliente junto com o corretor, falou, poxa, parabéns, não sei o quê, não sei o quê. Aí o cliente, vem cá, e aquela buzina lá que vocês fazem? Quero buzinar também. Aí a gente, como assim? Como é que ele sabe disso? A gente não maldou, né? Ele estava observando a gente, a nossa cultura, a nossa prática. E isso foi uma forma dele comentar com a gente de que ele se conectou, né? E de que aquilo era uma prática que para ele mostrava que a nossa empresa era uma empresa feliz, né? E aí, a gente sendo observado. Lógico que não tem como medir isso, mas a gente acaba tendo essa troca. Teve um outro caso também de uma cliente. E o fato da gente ter hoje um setor de experiência do cliente, eu acho que exemplifica um pouco isso, que ela estava assinando um contrato também, ela e o marido, nosso contato com ela foi só nesse momento da assinatura, né? A condução foi toda feita pelo marido. E aí, ela já tinha trabalhado em algumas outras construtoras. E ela me fez essa pergunta, ela falou, vem cá, sendo sincera, vocês são aquilo tudo mesmo que tá mostrando no Instagram? Aí eu pensei, mais uma que olha o Instagram, né? E a gente não sabe. Falei, como assim? Ela, não, porque vocês são muito diferentes. Não sei, construtora geralmente é mais frio, não tem, né? Eu fico acompanhando o que vocês fazem, lá o bolo de cenoura. Gosto de ver, gosto de acompanhar. Exato, eu acho legal as práticas que vocês fazem. E aí eu penso assim, caramba, a gente tem que medir isso. Porque assim como eu estou compartilhando 2 exemplos de coisas que os clientes reconheceram como bacana, e a prática que talvez não está muito legal, a gente não está medindo, não está enxergando para tomar uma medida corretiva, né? Então... E, Rose, você tocou num ponto importante que até é um assunto que eu gostaria de trazer aqui para te perguntar, Rodrigo. Sobre a questão do digital, né? As pessoas estão nos observando no digital hoje, elas estão muito conectadas com isso. Você acha, você que é da experiência, da vivência, da experiência do cliente, que vai chegar um momento que vai ficar totalmente digital? Você falou muito sobre isso, né? O cliente precisa ouvir, ele precisa se conectar. O que você acha, na sua opinião? Vai chegar um momento que a gente vai só se falar pelo telefone. Já acontece muito, mas não vai ter mais esse olho no olho, esse encantamento, esse... Vem cá, deixa eu te conhecer, deixa eu, né, estar mais próximo de você. Aí eu já levo até pro pessoal, assim... Porque eu acho que isso vai chegar um ponto que pode ser que aconteça, da gente aumentar, né? E a sensação de proximidade que fica, ela é muito grande, só que é uma sensação falsa. Porque hoje em dia você se sente, você acha que, pô, aí voltando a falar de banda, que aquele cara da banda, aquele artista, aquela artista te conhece porque você tá vendo todas as histórias, você vive a vida dela. E ele nunca nem sabe que você existe. E existe. ele não sabe que você existe. Então, assim, eu acho que a gente vai chegar num ponto que, de fato, a gente vai ser cada vez mais digital. Mas eu acho que quem conseguir manter a cultura do olho no olho, ele vai sair um pouco dessa curva. Vai ser aquela pessoa que vai se destacar. Vai inverter o jogo, né? O que era diferente... eu vou fazer uma call para adiantar. Eu vou assinar um contrato digital. Algumas dessas práticas, elas não vão mudar. Mas eu acho que alguns detalhes, por exemplo, eu não tenho como fazer uma visita virtual na obra. Então, isso ele vai permanecer. Então, assim, quem conseguir manter o máximo disso, na minha concepção, esse toque, vamos tomar um café? É isso. Questão sensorial, né? Sensorial. Chega lá, cheirinho me evita. Então, eu acho que essa prática, ela vai sair... Quem conseguir manter, porque a tecnologia, empresas de tecnologia, elas estão dominando o mercado. Então, quanto mais tecnológico, mais, né, tem essa ligação ali, mais avançado, mais voltado ao futuro, tá? Mas eu acho que vai chegar num ponto que eu sou muito crítico com relação, falando de experiência, esse contato que a gente tem com o suporte. Suporte via IA, suporte via chatbot. Eu acho que isso tudo tem que ser muito bem estudado, como você vai implementar e o que você está entregando. Né? Você está falando de um high ticket, que é o caso da Mivita, você está falando de um atendimento personalizado. Será que o caminho é falar com o robô? Seu público ele transita numa faixa etária que se comunica com o robô da melhor forma? Porque tem isso. Será que é o que ele quer, né? Será que é o que ele quer? Às vezes ele só quer falar, meu filho, me ajuda aqui. Sim. A gente sabe disso. Então, assim... E aí, será que o nosso ICP está ligado àquela faixa que hoje já... E
E assim, não quer dizer que é mais velho, é mais difícil, não é isso. Mas será que é isso que eles querem? É isso que eles esperam? Às vezes não. Então é entender exatamente o que a gente precisa fazer, o que a gente vai fazer e como que a gente vai fazer isso. Então assim, o caminho é esse? Acredito que sim. Mas será que a gente não pode fazer isso aqui? Não pode fazer diferente? A gente não pode fazer um pouquinho diferente? De repente, no horário que a gente não está na operação, a gente jogar para IA? Sim. Para não deixar de atender, né? Qual é o totalmente automatizado? Exato. Qual o volume de atendimento? Qual é o nível de atendimento? Qual é a reclamação? O que eles estão procurando? Porque se for uma coisa assim, eu só quero o boleto. Eu não preciso falar com o financeiro. Vamos trabalhar um portal e vamos explicar como ele faz? Aí a gente pode adotar um chatbot. Sim. Mas a gente pode ensinar ele a entrar no portal. Mas se ele não conseguir falar com o chatbot, não conseguir falar com o portal, o que a gente vai fazer para fazer diferente? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Acho que a estratégia e como vai fazer, ela tem que partir de quem é seu cliente. Isso que eu ia falar, porque, na verdade, muito se fala de qualidade, né? Eu entrego qualidade. Mas, peraí, qualidade do seu ponto de vista... Qualidade é subjetivo demais. Qualidade é a percepção do cliente. O que ele valoriza, né? E aí, partindo do princípio que a gente fez o dever de casa que você está ensinando, né? Entender quem é o teu cliente. O que na maior parte ali é a qualidade percebida por ele? Exato. Tô falando 100% com o robô? Será que o nosso cliente ele não valoriza esse tempo de qualidade, o sensorial? Presencial. E aí, vamos entrar nessa linha de raciocínio também pra gente conduzir. Então, supondo que você entendeu a sua dor, mapeou o seu cliente, mapeou os dados, fez estudo e entregou para a empresa como um todo, né? O que você entende que são as práticas que a empresa precisa começar a colocar? Então, você sabe qual é a dor, você sabe qual é a reclamação. Como é que eu começo a agir? Que momento eu começo a agir para entrar em contato com o cliente? Pensar num detalhe, no sensorial. O que hoje você diria que são, assim, sei lá, umas 5 práticas mais ou menos mais comuns de empresas que já fizeram esse bastidor de construção do processo e agora vão começar a agir mesmo? Que seriam práticas voltadas para essa questão da experiência do cliente, né? O que você acha que são atitudes que, de forma geral, as empresas começam a fazer? Nesse universo, a gente já entende o que precisa ser feito. Mas assim, não tem nem muito mistério nisso. É realmente analisar, colocar num grau de prioridade. O que é um exemplo que a gente está falando de pesquisa? O que mais apareceu na pesquisa? Foi problema de atendimento? Deixa eu ir pro atendimento. E aí, vamos falar sério. Por que aquela padaria ou aquela mercearia do interior vende tanto? Porque o dono, que nesse caso é o dono, né? Ele que está na porta ali conversando com todo mundo. Ele já conhece, ele sabe que o João, ele vai passar todos os dias 10 da manhã para poder comprar, ou às 8 da manhã para comprar o pão dele. E o que mais que ele compra? Todo dia ele compra o pão e compra o leite. Se ele não comprou o leite, o que aconteceu? Então, assim, é entender qual o comportamento, por quê, qual a prioridade. Então, assim, se tem muito cliente reclamando que a gente tem um problema arquitetônico ou um problema de interior, que ele não gosta do banheiro com a porta voltada lá. Cara, se todo mundo reclamou disso, deixa eu voltar na arquitetura lá e passar. Deixa eu passar para a incorporação. Eu acho que, assim, o resultado está na mão, não tem um mistério, vamos agir. E, às vezes, a gente peca na ação. Você tem o resultado fica ali, às vezes você esquece, você perde o time, a demanda do dia a dia, ela te engole. Sim. Eu acho que é priorizar as atividades e priorizar o que você quer para o seu cliente. E agir. E agir. E o que você acha, se a gente for olhar a experiência do cliente como uma área, nessa linha do tempo que eu vou traçar agora? Porque, às vezes, a gente está falando, você pegou, por exemplo, um ponto que foi um ponto de dor, né? Mapeado ali e levantado. O que você diria quando a gente olha assim? Uma coisa é eu tampar uma dor, que eu já sei que existe. Outra coisa é eu atender uma expectativa. É o mínimo que o cliente me espera. Ele não vai sair nem frustrado, porque eu deixei ele com dor, e também nem muito feliz. E eu superar a expectativa dele. Então, eu tampo uma dor, eu atendo minimamente a expectativa e eu supero. Porque, às vezes, quando a gente fala a experiência do cliente, eu particularmente tenho uma visão muito do encantamento. Então, eu estava sempre focando no ir além. No escrever uma carta, que eu sou a psicopata das cartas, né? Dar um cheirinho diferente para a pessoa falar assim, nossa, que bacana, mas às vezes eu tenho que focar na dor ali, né? O que você básico, acha né? que... Exato. O que você acha que o setor trabalha nesses 3 pontos? O que difere entre tampar uma dor, atender uma expectativa e superar? É uma escada linear, é um degrau de cada vez? Na verdade, assim, ela é uma linha de raciocínio,
Mas se você analisar de verdade, o resolver a dor, ela não deveria existir. Sim. Porque se você alinha a expectativa e trabalha esse resultado, essa dor é inexistente. Um exemplo, você tem um cliente que você alinhou no início da jornada dele, que o boleto era passado todos os meses no dia 10 e que caso ele não receba ou tenha alguma intercorrência, ele vai entrar em contato com o telefone tal. E você se colocou à disposição. O cliente reclamou, meus boletos não estão chegando. Reclamou no financeiro? Coitado do financeiro, gente. Reclamou ali? Então, beleza. Esse ponto aqui é um ponto que precisa ser melhorado e entender, principalmente, por que não está chegando. Aí vamos envolver TI, vamos envolver quem cuida da automação, tem algum problema aqui. Então, assim, a expectativa foi alinhada, o problema aconteceu, ele não pode crescer. Esse é o grande ponto. Você tem que entender o problema e estancar o problema. E aí esse problema vai. Agora, vamos pular para a parte do encantamento? Às vezes, tem muita gente que confunde, tá? E é uma discussão, uma dor. Mas custa caro encantar o cliente. Será que custa? Será que custa? Eu fiz uma palestra aqui esses dias e eu falei justamente sobre isso. A gente usou o caso da Nubank. Sim. Sim. Então, assim, a Nubank tem um baita de um case nacional aí porque ela mandou uma carta em um brinquedo de cachorro pro cliente. Sim. Custou Que caro. o cachorro tinha comido o cartão. Exato. A gente tem casos assim aqui na Mevita, né? Exato. Que a gente conta sempre, o corretor parceiro conta sempre, a gente brincou da carta, mas foi com base na Nubank, porque eu fui uma cliente que recebi uma carta da Nubank há muitos anos atrás, 10 anos atrás, quando ele estava começando, e aquilo me marcou, porque eu pensei, olha o tamanho da empresa, quem sou eu na fila do pão, mas com uma carta escrita à mão. E aí, em algumas chances que a gente teve de casos de clientes, onde a gente replicou essa prática, tem um corretor que ainda brinca, né? Que o que ia virar um distrato de uma unidade de 3 milhões, virou a venda dessa unidade e a venda de uma outra. Então, o que ia ser menos 3 milhões e meio, virou 6 milhões de VGV de venda. E, às vezes, por conta de uma carta. Mas não é a carta em si, não é uma carta fria, é uma carta com intenção. E aí vai para aquela questão do digital, né? Será que se tivesse mandado uma mensagem pelo WhatsApp, teria tido o mesmo efeito? Será que você saberia? É isso. Sim. É frio, sabe? Não é palpável, assim, você simplesmente... E aí, vamos falar com cabeça de gestor, quanto te custou isso? Nada. Custou... 5 minutos, 10 minutos do seu tempo e um papel e uma caneta? Exato. Não tem como fazer mais barato que isso. Sim. E mais uma vez, não é todo mundo agora que está ouvindo a gente fala assim, então vou sair por aí escrevendo carta. Não é. Uma carta com muito obrigado não vai agregar o mesmo valor se quem está recebendo não perceber que foi pensado, aquilo que a gente está falando lá no início, né? Foi pensado para mim, é o senso de pertencimento, essa pessoa parou o tempo, me chamou pelo nome, né? Que tem muito isso. Sabe da minha história. E qual foi a intenção dessa carta, né? Foi só encantar para gerar um vídeo? Ou foi a intenção genuína de servidão, né? De fazer o bem, de ter uma boa atitude? E aí eu acho que esse é um desafio muito grande, né, Rodrigo? Dentro da mentalidade que a gente está falando de construção, a vontade de servir ao cliente, seja lá com uma carta, seja com um presente, seja lá o que for, seja com um trabalho bem feito, ser genuína, não ser só um mero protocolo intencional. Toda interação ela pode ser intencional e ela pode ser com o maior caráter de personalização possível. Ontem, por exemplo, eu subi com um cliente no lago né, você tem que usar de técnica, muitas vezes, ali para poder quebrar gelo. A pessoa está subindo entre aspas, né, num ambiente hostil, que a obra ainda não me conhece, nunca teve comigo pessoalmente, foi uma troca muito... E aí você começa a perceber comportamentos. Se o cara chega para mim e ele me cumprimenta, e aí, Rodrigão? Ele já me deu uma brecha de ser muito mais pessoal do que a pessoa que apertou minha mão e falou bom dia, ou boa tarde, boa noite. Então, nesse momento, eu preciso gastar uma energia para melhorar esse primeiro contato, para que ele se sinta confortável, se sinta acolhido. E aí, ao longo da jornada, você consegue ter conversa, né? Então, apresentando a obra, né, o imóvel, o sonho que ele tá adquirindo ali, é uma baita oportunidade para isso. Ontem eu subi o lago com um cliente que era do Serena e eu comecei, desde jeito ele mandou um áudio falando, Rodrigão, eu tô aqui, cheguei, todo animado, eu falei, tô indo aí, beleza? E eu comecei mostrando numa vibe muito comercial, no final a gente tava falando de videogame. Porque ele deu abertura para isso. Então, assim, é você saber o quanto você pode chegar, o quanto você pode ter aquele feeling de... Cara, ele me deixou chegar aqui.
Então, como é que eu vou acolher? Como é que eu vou caminhar com isso? Porque, às vezes, assim, eu não sou comercial de profissão. Eu não sou gerente comercial. Eu não sou vendedor. Eu não sou corretor. Mas o tempo inteiro a gente precisa ser comercial. Desde de uma área mais burocrática, se relacionar de forma comercial. A gente precisa entender dor, a gente precisa entender o que o cliente quer, o que ele está esperando, como ele quer ser tratado. E se você não é intencional e você não está com uma presença plena, uma presença genuína, você não pega isso. Não dá para você atender um cliente hoje e pensar no próximo. Que é aquela coisa que a gente estava falando até antes, assim, volume de lead. Hoje a galera está preocupada muito em conversão. Precisa entrar mais lead porque a conversão, a gente precisa entrar na estatística de 10 visitas para uma venda. A gente precisa... Mas peraí. A gente precisa? Precisa. Mas é um passo de cada vez. Quem está na minha frente é arroz. Quem está na minha frente é maior, a atenção é delas. Meu celular tá para lá. Entende? Então, assim, eu acho que é isso. Então, quando a gente... Comigo, não. Não, seu caso é roteiro. Mas é isso, assim, num atendimento comercial acontece, da pessoa tá conversando, você, só um minutinho, só que peraí, dá para fazer? Dá para fazer. Te deu liberdade? Deu liberdade. Como é que ele é? Então são os desafios de você saber como você se comporta. E o relacionamento, ele vem disso, é conhecer outra pessoa, se relacionar com outra pessoa. Então, e aí voltando a falar da experiência personalizada, o cliente, ele dá deixas. Ele responde perguntas. É só saber perguntar. Ou, às vezes, você nem vai perguntar, ele vai te responder. Então, assim, às vezes, ele vai contar uma história. Não, porque eu estava passeando com o meu cachorro. Você não perguntou para ele se ele tem cachorro. Sim. Mas ele já disse que tem cachorro. Um dado importante. Então, peraí. Ah, pô, maneiro. Você tem cachorro? Qual a raça? Ah, eu tenho um Rottweiler. Né? Tem mais? Pô, eu tenho um lá em casa que é assim. Então, você puxa o quebra-gelo, mas ele já está te respondendo pergunta. Então, fica atento. Entende? Porque, às vezes, a Nubank mandou o ossinho, por quê? Porque o cachorro comeu o cartão. Sim. Mas e se ele não tivesse falado, pô, meu cartão quebrou. Sim. Mas quebrou por quê? Sim. O que aconteceu? Me conta. Às vezes você pode falar que foi a qualidade, deixa eu entender a qualidade. Foi um mau uso? Não foi um mau uso? Não, olha que história bacana. Sim. Minha cachorra comeu, a Belinha comeu. E eu vou mandar um ossinho. E eu vou mandar um ossinho nominal. Na carta dizia, fulana de tal equipe Nubank. Pô. Sim. E hoje lá dentro da construtora, trazendo isso para o nosso universo, que é um universo que até muito pouco tempo era visto como um universo muito frio, né? A relação da construtora que incorpora, constrói, entrega. E talvez a proximidade, o carinho, a experiência de forma espontânea acaba acontecendo só com o time de vendas, né? Então, nascer esse setor dentro de uma construtora para você trazer essa mentalidade para todo mundo, seja uma pessoa comercial ou não, é um grande desafio, porque aí, logicamente, a Nubank é uma empresa gigante, né? E acredito que ela já tem um cultural muito forte. E hoje a gente fala que, de forma muito orgulhosa, o nosso cultural, sem querer, pela a própria inspiração dos diretores, né? A mentalidade deles, o que foi passando para frente de forma espontânea, a gente absorveu isso, né? E a gente hoje profissionalizar essa experiência do cliente e transformar isso no que você falou, cada vez mais numa cultura que se multiplica, cada novo colaborador que entra, sentir isso na pele, ter essa mentalidade, eu acho que é um desafio grande. E manter essa cultura é um baita desafio. A gente está entrando até numa área diferente, que é a área de DP, uma área de pessoas, enfim. Mas eu costumo entender que, às vezes, a sinergia do time, como um todo, de uma ponta a outra, ela define quem fica e quem não fica. Então, assim, muitas vezes, às vezes a pessoa nem tem essa visão, esse olhar, essa ótica de dizer, poxa, eu tô focado no cliente. Mas se a cultura passa isso para ele, rapidinho ele muda. Sim. Pergunta bem direta, Rodrigo. Na sua opinião, uma empresa que não pensa no cliente a longo prazo, que não investe nesse setor, experiência do cliente, ela sobrevive? Não. Não sobrevive. Não sobrevive porque ela vai ser engolida. Primeiro que o seu concorrente está pensando nisso. Esse é o primeiro ponto. E segundo, a gente está num momento de mundo que as coisas elas mudam de um dia para o outro. O que era bom ontem não é bom hoje. E os clientes são diferentes. Então, se você não pensa nisso, meu irmão, ele vai procurar quem pense, quem está mais alinhado com a proposta dele. E aí, falando de sucesso do cliente, que é uma área que eu atuei muito, o sucesso do cliente ele muda e ele precisa ser perguntado. O sucesso não é igual para vocês duas. Então, assim, uma pessoa numa área comercial quer ser milionária.
Quer vender, Sim. vender, vender e ficar rica. A outra pessoa quer ter o suficiente para viver a vida dela com a família. Então, são perspectivas diferentes. O que é suficiente para um, o que é suficiente para outro. Para o cliente é a mesma coisa. Que é sucesso para um, não é É sucesso para outro. Às vezes, o sucesso do cliente é Minha Casa Minha Vida. Sim. Às vezes, para o nosso, não é. Então, são pessoas distintas. Aonde que ele quer chegar? A gente você fala muito sobre isso, assim, a escuta, eu ia falar tudo junto, né? A escuta ativa fez com que mudássemos o projeto. Sim. E a gente está falando de Lago, que era Sim. um X, né? Era uma configuração. Então, a escuta fez com que mudasse esse projeto. Então, acho que tá aí. É isso, assim, alinhar o que o seu cliente quer, o que o mercado quer, fazer com que ele se sinta abraçado, ouvido e acolhido e fazer isso virar um resultado. O resultado ele vem daí. Para ser durável. Para ser Eu acho durável. que para a gente encerrar o raciocínio, tem muito, a gente usou essa palavra algumas vezes aqui no bate-papo, que é a questão do pertencimento, né? Uhum. A gente lê muito, eu leio muito sobre quanto mais o cliente se sente parte daquele universo, daquele processo, daquela marca, mais facilmente ele se sente confortável e feliz de consumir a marca. E aí eu não estou nem entrando na parte do mercado imobiliário, mas já está começando a acontecer, né? Sim. As marcas investindo em atenção, em métrica e dados para entender o que vai fazer esse cliente se sentir parte. A gente fala aqui, o nosso Mivcast é uma ferramenta para isso. A gente quer expor um pouquinho do nosso dia a dia, do nosso conhecimento, trazer profissionais de ponta para cá, para trazer conhecimento, porque a gente quer aproximação, a gente quer que, desde de ser só uma marca que você ouviu falar, que construiu um prédio bacana, que seja realmente algo que, nossa, eu posso interagir com o Mivcast, eu posso interagir com as meninas, com o Rodrigo, Pensa nas eu pessoas. posso sugerir, eu posso opinar, eu posso criticar. E o nosso objetivo é esse, né? E aí, fatalmente, a gente começa a ver que corretores, clientes começam a consumir a nossa marca, o produto que a gente lança, e a gente fica extremamente feliz com isso, porque se sentem parte. E acho que esse é o maior desafio de todos, né? Quanto mais a gente abrir as portas da nossa casa, da nossa cultura, da nossa forma de pensar, acho que tem muito a ver com transparência, né? Sim. A gente sabe o que a gente faz, com a qualidade que a gente faz, então não tem que esconder. E a gente mostrar para todo mundo e realmente ter um profissional de ponta, cuidando do nosso cliente, de todos eles, né? De uma forma muito especial ali, pontual, é mais uma prova de que a gente está muito preocupado com isso e que, como a gente estava falando aqui, o roteiro que a gente nem lê, o cliente para a gente, ele é o centro de tudo, né? Ele é a máquina que impulsiona qualquer coisa nossa, seja o nosso ânimo de chegar feliz lá para trabalhar, seja um sucesso de venda, seja uma medição, um NPS bacana, eu acho que não tem como pensar diferente, né? Sim. A gente tem um movimento muito claro, né? Que a empresa é feita para os clientes. O produto é feito para os clientes. Então, cara, nada mais justo. Vamos ouvir. É obrigação, né? É obrigação. Eu faço isso para ele. Eu faço isso por eles. E aí eu volto a falar, o cliente está sempre certo. Não é que ele está sempre certo. A gente precisa ver como que a gente alinhou isso. Como é que ele chegou ali? Então, é basicamente isso. É ouvir, é estar do lado, é tratar o cliente. E é aquela máxima mais batida, né? Trate o outro como você quer ser tratado. É basicamente isso. Eu ia falar bíblico, mas é assim, é uma coisa muito antiga que a gente precisa constantemente ficar aprendendo e relembrando e ativando isso na nossa cabeça justamente para isso, assim. E se fosse comigo? Pronto, aí você tem a resposta. O que eu posso fazer diferente? Então, assim, é um baita ensinamento, assim, no dia a dia você aprender a lidar com as pessoas, você ter contato, se colocar no lugar do outro. É fácil? Não, porque cada um é diferente. Eu sinto uma coisa, você sente outra, a gente tem percepções diferentes, mas no frigir dos ovos a gente tenta entender o melhor recurso, a melhor saída para atender aquilo lá. E aí, a dica, né? Gente, experiência do cliente não é caro. Ela começa com você ouvindo o cliente. Ouve ela. Tenta sentar e conversar de fato. Anota. Lança no CRM. E vida que segue. Trata aquilo ali no seu dia a dia. Traz isso para a cultura. Eu acho que é sempre o melhor caminho. Alinhar a expectativa e levar aquilo adiante. Acho que a frase que você usou, e se fosse comigo... Eu acho que seria a minha maior provocação para todo mundo sair do episódio hoje pensando, e se fosse comigo? E a gente não está nem falando de surpreender, né? Não. A gente está falando do básico, que hoje deixou de ser diferencial, é obrigação. Exato, assim. E se fosse comigo? Porque a gente sempre lembra.
quando aconteceu alguma coisa, a gente pensa, né? Se aconteceu isso aqui comigo, eu faria isso diferente. Sim. Poxa, eu nunca faria isso que aconteceu. Eu não... E com ele é a mesma coisa. Então, escuta. Eu acho que é a maior dica de todas, assim, escuta. Para ouvir. Deixa ele contar a sua história. Seja presente no dia a dia dele. Que às vezes isso aí vai funcionar. Você nem vai precisar mandar uma carta. Sim. Você não vai precisar mandar um mimo. Você não vai precisar gastar dinheiro com isso. Ele vai lembrar de você porque você fez, né? Então, é esse o caminho, assim. Estar presente. Isso aí. Gente, esse foi o Rodrigo. Eu vou encerrar porque, mais uma vez, deixar aqui é um assunto que a gente ama, que a gente gosta, tanto que a gente nem olha roteiro, porque falar de cliente pra gente é muito rico, tem muito detalhe, tem muito insight. Possivelmente vai ter mais episódio. E aí já vou fazer aquela provocação final. Se você gostou do conteúdo, se você acha que a gente está no caminho certo, curte sim, né, gente? Compartilhem. Porque conhecimento é riqueza. Hoje, conhecimento também não é caro, tem em todo lugar. Eu acho que basta você ser interessado e se entregar realmente para isso, porque cliente é um assunto antigo e não é um assunto que vai envelhecer nunca. Então, a gente tem que estar cada vez mais antenado nisso, né? E no mais, eu acho que vale. Interajam com a gente. Fala se você tem um convidado, se você tem um tema que é bacana, porque não só a nossa construtora é para vocês, mas o Mivcast também é para vocês. A gente não está fazendo aqui porque essa troca que vocês estão vendo, a gente faz no dia a dia. Né? Hoje só foi gravado. A gente quer replicar. Hoje só foi gravado. Hoje só foi gravado. Então, cada profissional que a gente vai trazer aqui, profissionais de dentro de casa, como foi o caso do Rodrigo, e profissionais de fora, é para agregar conhecimento para vocês se sentirem mais pertinho da gente, tá? Então, muito obrigada, já quero agradecer em nome de todo mundo. Rodrigo, obrigada pelo bate-papo. Eu que agradeço. Diário, né? É isso. Pela troca. E vamos embora pro próximo, né, gente? É isso aí. E assim, para resumir, para fechar com chave de ouro, cuidem do cliente de vocês. Estejam próximos dos clientes de vocês, até porque eu acredito que assim o sucesso vem e ele permanece, né, Rodrigo? Exato. Obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço. E lembra, né? Se você não tá falando com o seu cliente, o concorrente tá. Então fica atento. Com essa. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu. Até.